Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As tribulações virão em breve. As tribulações virão muito logo e apanharão toda a humanidade de surpresa. Disse Jesus: a vinda do Filho do Homem acontecerá como nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, homens e mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, nada perceberam, até que veio o dilúvio e matou todo mundo. A mesma coisa acontecerá com a vinda do Filho do Homem. Primeiro virão as tribulações. Assim disse Jesus: a angústia será tão grande como nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora. Nem haverá igual jamais. Mateus capítulo 24, versículo 21. O mundo vai sofrer, mas pelas profecias o Brasil será em parte preservado de muito sofrimento. Que Deus tenha piedade do nosso país. Profecia do Padre Oliveira diz assim: na visão que tive, vi a bandeira do Brasil manchada de sangue ou de tinta vermelha, mas apareceu Nossa Senhora e limpou a bandeira brasileira. Isso está acontecendo neste ano. A maldade da esquerda vermelha do PT está dominando, mas será por pouco tempo, espero. As profecias do Monsenhor Jonas Abib, há mais de 3 anos, que ele disse que o Brasil seria o celeiro espiritual do mundo e também o celeiro de produto alimentício que vai matar a fome do mundo inteiro. As profecias do Padre Francisco Amaral também dizem que a América Latina será abençoada por Deus. Eu digo, já ouvi alguém dizer que no fim dos tempos a sede da Igreja Católica não será mais em Roma, mas será no continente americano, continente sul-americano. O Brasil, apesar de tudo, ainda é um país católico que tem uma devoção mariana muito forte. A devoção a Nossa Senhora, que vai salvar a igreja através da oração do terço. Tem uma profecia que diz que no fim dos tempos o Imaculado Coração de Maria triunfará. Como Cristo morreu e ressuscitou, assim também será a sua igreja. Vai acontecer a mesma coisa. Vai morrer e ressuscitar a verdadeira igreja que Cristo edificou sobre Pedro e os apóstolos, que representa todos nós, que somos membros desta igreja invisível. Cristo é a cabeça e nós somos membros deste corpo que é a verdadeira igreja. E por ela ser uma igreja invisível, os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Os brasileiros cometeram um grande pecado, que foi o ódio trazido pela pandemia. Responsabilizaram o presidente Bolsonaro pelas 600 mil mortes pelo coronavírus, dizendo ainda que ele era um genocida. Com muito ódio, votaram neste presidente que aí está. Deus, para castigar os brasileiros, permitiu que este governo do ódio tomasse o poder. O Lula mesmo disse
Eu estou aqui para vingar deste povo. O presidente Lula tem três projetos de governo. Primeiro, vingar de toda a população. Segundo, quebrar o país. Terceiro, implantar o socialismo comunista em toda a América Latina. Em toda a América Latina. Por isso, Deus, em sua misericórdia, permite este governo castigar os brasileiros, que por ódio do Bolsonaro votaram nele. O castigo de Deus também é misericórdia, porque Ele quer que convertamos dos nossos pecados e salvamos nossas almas. Assim será o começo. Isto será só o começo. Disse Jesus, porque a angústia será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá igual. Mateus capítulo 24, versículo 21. Pois esse pecado é muito grande, porque julgaram e condenaram um presidente que não teve culpa alguma, até porque a justiça brasileira e nem justiça internacional, por mais que quisesse destruir o ex-presidente Bolsonaro, até hoje não encontraram nele crime algum que pudesse colocá-lo em uma cadeia. Esses milhões e milhões de brasileiros que votaram no Lula com muito ódio do Bolsonaro são os responsáveis por esse castigo que o Brasil vem sofrendo. Se não converteres e não fizer penitência, irão para o castigo eterno. Porque Jesus mesmo disse, se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou antes de vós. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou antes de vós. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Quem odeia um ser humano criado por Deus, já odiou o próprio Deus Criador. Brasileiros e brasileiras que votaram com ódio, faça penitência para que Deus abençoe o nosso Brasil, e vocês poderão escapar do castigo eterno. A nova religião vem aí. Como será essa nova religião? Nesta nova religião universal anticristã, não haverá mais igrejas. O santuário será o mundo, a ecologia, e o homem ocupará o lugar de Deus na terra, se manifestará como Deus. Vejam o que está escrito no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. O adversário chegará a sentar-se em pessoa no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Tenho meditado dia e noite sobre a palavra de Deus, as profecias e os acontecimentos. Tenho um pressentimento de coisa muito ruim está para acontecer nesse fim de ano ou começo do outro. O Papa Francisco visitou o Papa Bento XVI 3 dias antes dele morrer e disse, apesar do silêncio, ainda é ele que está segurando a igreja. Ele disse que o Papa Francisco, apesar do silêncio, ainda era ele que estava segurando a igreja. Veja o que está escrito, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pois o mistério da iniquidade já está agindo, mas é necessário que seja afastado aquele que até agora o retém. 2 Tessalonicenses 2 e 7. Capítulo 2, versículo 7. O Papa Bento XVI faleceu,
não segura mais a igreja. O Papa Francisco é que está ainda segurando a igreja hoje. Pelo que tudo indica, ele deve morrer ou renunciar nesse fim de ano, ou começo do outro. Até porque ele mesmo disse ao repórter que o entrevistava há uns 3 anos passados, quando voltava de viagem de avião para o Vaticano. Ele disse assim: minha vida está muito curta. Papa Francisco disse ao repórter: minha vida está muito curta. Até 2025 não será, até 2025 será outro que estará no meu lugar. Se ele morrer ou renunciar, ninguém mais segura esta igreja, pois já tem uma religião universal anticristã assinada em conjunto com os islâmicos e judeus, que são os inimigos dos cristãos, pronta para entrar em vigor. Se o Papa Francisco morrer ou renunciar, ninguém mais segura essa igreja, pois já tem uma religião universal anticristã assinada em conjunto com os islâmicos e judeus e outras seitas que são os inimigos dos cristãos, pronta para entrar em vigor. Jesus é salvação e também perdição de muitos. Jesus é salvação e também perdição de muitos. Veja o que disse Simeão a José e Maria, mãe de Jesus. Quando apresentaram o menino no templo, Simeão pegou o menino e disse: este menino vai causar a queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. A ti próprio, disse a Maria, a ti próprio, uma espada te transpassará a alma, para que se revele os pensamentos de muitos corações. Lucas capítulo 2, versículo 33 a 35. Esta profecia está acontecendo agora. Jesus será a perdição de muitos que estão rejeitando sua doutrina e vão seguir o anticristo. Mas ele reerguerá todos que nele crer e perseverar até o fim. Uma espada traspassará sua alma para que se revele os corações, junto ao coração de sua mãe Maria Santíssima. A devoção a Maria salvará a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Nisto cumpre-se a profecia. Por último, o Imaculado Coração de Maria triunfará na igreja que ressurgirá. Salve Maria! Apocalipse 17, versículo 1. Está escrito: o julgamento da grande prostituta. Adultério é um grande pecado. Adultério e prostituição são a mesma coisa. Todos os adúlteros são prostitutos. Se não arrependerem e morrer com este pecado, receberão o castigo. Receberão o castigo eterno. Mas o que é mesmo adultério e prostituição? Mas o que é mesmo adultério e prostituição? Logo que ouça essas palavras, sempre pensamos em casamento adulterados, sexo e prostituição. Isto é um pecado, mas não é só isso. Isso não é tudo, existem outros. Há muitas maneiras de se cometer este pecado. Tudo aquilo que se adultera é pecado. Vamos ver um pouco do que é adultério. Vamos ver um pouco o que é adultério. Se acrescentar uma conta, que está para receber, será um adultério. Se mentir para enganar uma pessoa e tirar proveito em seus negócios, é adultério. Se vender a consciência para testemunhar falso contra alguém, é adultério. Receber dinheiro para condenar o justo é adultério. Condenar é adultério e assassínio.
vender o seu poder para se enriquecer e ser amigo dos incrédulos é adultério. Tudo isto e muito mais será adultério e prostituição. Assim adulterou e prostituiu, assim a igreja adulterou e prostituiu, quando venderam o seu poder aos imperadores romanos, enriqueceram a igreja para dominá-lo. Daquele tempo para cá, a igreja de Cristo nunca mais foi aquela que Jesus edificou sobre Pedro e os apóstolos, pobre, pura, perseguida, martirizada e santa. Disse Jesus aos primeiros cristãos, Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10. Não leveis ouro e nem prata, nem dinheiro na cintura, nem mochila, nem 2 túnicas, nem sandália e nem cajado, pois o operário merece o seu sustento. Esta era a igreja católica, apostólica, cristã, judaica, a verdadeira que permaneceu até o ano 313 depois de Cristo. Depois foi dominada pelos romanos e depois dominada pelos reis poderosos capitalistas na Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, até hoje. Muitos crimes cometidos com a aprovação da igreja, e no fim dos tempos ela retornará a ser a mesma dos tempos primitivos, que ressuscitará depois das tribulações e no fim dos tempos. Deus nunca se agradou com esta igreja rica e poderosa, pecadora como ela é. Desde os tempos dos romanos até os dias de hoje, a igreja foi e está sendo dominada pelo capitalismo. Por isso ela agora será castigada, perseguida e morta. Vai ressuscitar a mesma igreja que Jesus edificou, pobre, perseguida e martirizada. Mas será uma igreja pura, santa, sem nenhuma mancha de pecado. Esta será a noiva de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, quando ele morreu, foi sepultado e depois ressuscitou, Deus e subiu ao céu, Deus Pai disse a ele: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. Agora está cumprindo esta profecia. Deus vai castigar e purificar a igreja e pôr todos os teus inimigos, todos os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés. E entregar a Jesus Cristo, ele vai purificar a igreja, entregar a Jesus Cristo, sua noiva purificada e preparada para o banquete nupcial de Cristo com sua igreja. No momento de sua vinda, Jesus será nosso Deus e nós seremos seu povo. Meus irmãos queridos, se prepara para este tempo de provação. Meus irmãos queridos, se prepara para esse tempo de provação, que virá quando menos espera, quando menos esperar. Todas as profecias indicam que estamos chegando ao fim. Jesus disse: o fim dos tempos será como nos dias de Noé. Assim também será a mesma coisa, acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Por isso vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Reconcilie com seu irmão, arrependa dos seus pecados, perdoe e peça perdão. Faça penitência, não desperdice o tempo da graça e da misericórdia de Deus. Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, não haverá mais perdão nem misericórdia, mas somente justiça. Rezem e esteja preparado, enquanto é tempo. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós. E Maria Santíssima seja a nossa corredentora. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.